Olá, seja muito bem-vindo à sexta experiência da nossa maratona de energia ao quadrado. Hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais transformadores deste livro, a ideia de que os seus pensamentos não apenas moldam sua realidade, eles influenciam diretamente a matéria. Você já parou para pensar que tudo que existe ao seu redor começou, antes de qualquer coisa, como um pensamento? Nesta experiência, vamos além da teoria. Vamos colocar à prova, na prática, o poder da sua consciência. Experiência número 6. O princípio do super-herói. Os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria. O curso do mundo não está pré-determinado pelas leis da física. A mente tem o poder de produzir efeitos sobre um grupo de átomos e até mesmo modificar os padrões do comportamento atômico. Sir Arthur Stanley, matemático e astrofísico inglês. A premissa. O cientista japonês Dr. Masaru Emoto passou 15 anos pesquisando os efeitos da fala, dos pensamentos e das emoções humanas sobre a matéria. O Dr. Emoto escolheu um dos elementos tradicionais da matéria, a água, para ver como ele reagia a palavras, música, orações e bênçãos. Usando mais de 10.000 amostras de água de diferentes lugares, Emoto e os assistentes dele falaram, tocaram músicas e pediram a monges para recitar orações sobre a água. As amostras foram congeladas e os cristais de gelo resultantes, examinados num microscópio. Para o caso de você estar pensando o que a água tem a ver com essa história toda, pense nisso. A água está presente em tudo, mesmo no ar, no corpo humano e, sem dúvida, na Terra. Consistem de 70% de água. É possível pensar que palavras e pensamentos também podem afetar, numa escala maior, estruturas de água mais complexas. O que Emoto descobriu foi que, quando os cientistas tratavam a água com carinho e gentileza, dizendo coisas como eu te amo e obrigado, os cristais resultantes se tornavam mais claros e se reuniam em formas mais bonitas e harmônicas. Mas quando a equipe de Emoto falava de forma negativa com a água, gritando coisas desagradáveis como eu odeio você ou idiota, os cristais se agrupavam, formando buracos escuros. E quando eles tocavam Heartbreak Hotel de Elvis Presley, os cristais se dividiam em duas partes. Numa das fotos, ele mostrou como uma amostra da represa do lago Fujiwara, que era no início uma massa escura e disforme, se transformou completamente, depois que um padre rezou sobre ela por apenas 1 hora. Aqueles cristais horrorosos se tornaram claros, de um branco brilhante em formato hexagonal, sem buracos. Ele também descobriu que a oração podia criar novos tipos de cristal, que nunca tinham sido vistos antes. Nós, no Ocidente, não aprendemos sobre a energia e o poder do nosso corpo e da nossa mente. Em vez de sermos treinados a sintonizar nossa inteligência inata, nos dizem, quando alguma coisa estiver errada, consulte um médico. Os professores de educação física nos dizem se somos bons e se podemos fazer parte da equipe de basquete. Os professores de artes plásticas se a pintura que fizemos tem alguma qualidade. Somos ensinados a nos desconectarmos do nosso poder em nome de forças que estão fora de nós. O poder da percepção. A minha mente é uma área perigosa da cidade. Não vou até lá sozinha. Anne Lamott, escritora americana. Quando nasci, em 17 de fevereiro de 1956, o meu pai deu uma olhada em mim, deitadinha naquele bercinho cor-de-rosa, e disse à minha mãe que eu era o bebê mais feio que ele já tinha visto na vida. Não preciso dizer que minha mãe ficou arrasada. E para mim, um ser humano de apenas algumas horas de idade, ficou decidido que a beleza, ou a falta dela, estava destinada a permear cada momento da minha vida. A acusação do meu pai, capaz de alterar toda uma vida, foi esfregada bem no meu nariz e ficou grudada no meu rosto como um animal atropelado na estrada. Depois de a minha mãe ficar em trabalho de parto por 18 horas, o obstetra decidiu fazer uma intervenção usando os fórceps. Na batalha entre mim e os fórceps, o meu nariz ficou achatado. Gradualmente ele foi voltando ao normal, mas o meu ego frágil ficou desfigurado. Eu queria desesperadamente ser bonita. Queria provar para o meu pai que eu era aceitável e aliviar a minha mãe do constrangimento que a tinha feito passar. Eu devorava as revistas de beleza, estudando os modelos como um biólogo estuda as células. Fazia cachos no meu cabelo usando garrafinhas de suco de laranja e pedia máscaras faciais de uma revista para adolescentes. Economizei durante muito tempo para comprar um conjunto de bobs elétricos. Dormia de luvas para evitar que a vaselina que passava para amaciar as mãos sujasse os lençóis. Colecionava fotos com penteados interessantes, colando-as nas últimas páginas do meu próprio caderno de beleza.
Esse caderno de beleza pessoal, além de mais de 50 fotos de penteados diferentes, tinha uma lista completa dos meus objetivos: reduzir a minha cintura, aumentar o tamanho dos meus seios, deixar o cabelo crescer e por aí vai. Até incluí um plano para atingir cada um desses objetivos. Para reduzir a cintura, eu ia fazer 50 abdominais todos os dias, diminuir o meu consumo de panquecas pela manhã e abdicar completamente dos biscoitos recheados. Apesar das minhas tentativas bem-intencionadas, continuei não sendo bonita. Não importava o que eu fizesse, parecia que nunca conseguiria melhorar a minha aparência. E como poderia? A minha existência inteira estava centrada na declaração do meu pai sobre eu ser um bebê muito feio. Essa foi a primeira sentença da minha vida, a proclamação em torno da qual a construí. Para ir contra ela, eu teria que desacreditar tudo o que eu conhecia, o meu pai, a minha mãe e a mim mesma. As coisas foram de mal a pior. Com os 10 anos, a minha visão ficou ruim e fui obrigada a usar uns óculos pretos e grossos. E aos 13, quando finalmente eu convenci o meu pai a me dar lentes de contato, o meu rosto se cobriu de espinhas. Todo o dinheiro que eu ganhava como babysitter ia para pomadas anti-acne, loções adstringentes e maquiagem corretiva. Num verão, depois que ouvi dizer que a acne era causada por chocolate e refrigerante, abdiquei também da Coca-Cola e dos chocolates. E como se isso já não fosse ruim o bastante, a minha irmã, que teve a sorte de escapar dos fórceps e da acusação de feiura, reparou que os meus dentes na frente estavam acavalando. E de novo fiz uma campanha familiar para agariar fundos para colocar um aparelho. A coisa triste em todo esse trabalho e esforço é que ele era inútil. Eu não tinha a menor ideia de que, até que mudasse os meus pensamentos mais profundos sobre mim mesma, permaneceria feia. Eu podia me exercitar, usar maquiagem e fazer cachos nos cabelos até a eternidade. Mas, pior que a acusação do meu pai, era o pensamento virótico que tomava conta de mim e que me dizia sempre que eu estava destinada a ser o bebê mais feio que ele já tinha visto. Ah, claro, fiz progressos temporários. Consegui diminuir a acne no meu rosto, deixei o meu cabelo crescer e endireitei os dentes, mas sempre havia alguma coisa para reafirmar a velha feiura já conhecida. Meu corpo não tinha outra escolha a não ser seguir o padrão que meus pensamentos já haviam estabelecido. Nessa época, descobri os livros de autoajuda, um encontro inevitável. Qualquer caloura de universidade que se ache ligeiramente parecida com Frankenstein precisa de todo o empurrão de autoestima que puder encontrar. Comecei com um livro sobre como controlar os pensamentos negativos. Depois outro sobre como começar a conversar com alguém que você não conhece. Aprendi a fazer amigos e influenciar pessoas, a usar o pensamento positivo e pensar em enriquecer. Todos esses livros mudaram a maneira como eu me sentia em relação a mim mesma e passei a encontrar algumas coisas de que eu gostava. Mesmo coisas sobre a minha aparência. Eu era alta e magra, por exemplo, e podia comer mais ou menos tudo o que eu queria sem engordar. E o meu cabelo farto era um patrimônio. E a mãe de uma amiga minha disse que eu tinha sobrancelhas perfeitas. Em vez de prestar atenção nas coisas de que eu não gostava, comecei a me concentrar nas coisas de que eu gostava. Como mágica, a minha aparência começou a melhorar. Abdiquei dos pensamentos limitadores e comecei a ver a minha própria beleza. Quanto menos eu castigava aquela pobre monstrinha no espelho, mais ela se transformava. Quanto menos eu tentava mudar a mim mesma, mais eu mudava. Milagrosamente, a minha visão voltou ao normal. Pude finalmente jogar fora os óculos fundo de garrafa e as lentes de contato. O meu rosto não tinha mais espinhas, e depois de anos usando o aparelho, os meus dentes ficaram certinhos, parecido com os do restante da família. Na verdade, a única vez em que me senti grotescamente feia foi quando fui visitar o meu pai e a segunda mulher dele. Embora não tenha percebido na época, eu mudava a minha aparência durante aquelas visitas para agradar o meu pai, ou pelo menos eu achava que eu agradaria. Hoje sei que ele tinha feito apenas um comentário espontâneo, sem muito peso. Ele não queria me causar mal. Mas, por eu não saber disso naquela época, levei esse comentário sobre a minha feiura ao pé da letra e agia de acordo com ele em todos os aspectos. Mesmo a minha visão ruim, que alguém podia pensar que fosse uma tendência genética, era unicamente criação minha. Ninguém mais na minha família usava óculos. Todo mundo tinha uma visão perfeita. Da mesma forma, ninguém nunca teve que usar aparelho. Todos tinham dentes perfeitos. Histórias de experiências pessoais. Daqui para frente, não vou me queixar mais. Não vou adiar mais. Não vou mais precisar de nada. Neste momento, eu ordeno a mim mesmo a abrir mão de todos os limiares e as barreiras imaginárias. Walt Whitman, poeta norte-americano. A doença é opcional. Eu provavelmente devo ser considerada uma louca de falar sobre isso neste livro, mas você deve ter percebido que escondi bem esse assunto, no meio de um capítulo já perto do fim. Não é que você já não tenha ouvido sobre isso antes.
que certos tipos de câncer são causados pela raiva reprimida e que o estresse pode fazer os cabelos embranquecerem da noite para o dia. Mas o que eu vou dizer agora é que estamos sendo levados por um sistema de saúde vaidoso e ganancioso, que nos convenceu de que as doenças são inevitáveis. Não estou atacando médicos, enfermeiros e outros profissionais. 99,9% dos quais são cuidadosos, comprometidos e bem-intencionados, eles também estão com vendas nos olhos como nós. O que estou sugerindo é que a nossa maneira errada de pensar resultou numa falha geral do sistema. Em vez de ver a doença como um problema, algo a ser corrigido, nós a aceitamos como parte da vida. Todos concordamos com as regras estabelecidas que dizem que não podemos escapar das doenças, que as doenças são naturais. A maioria de nós não pode sequer imaginar uma saúde perfeita. Há muito tempo, os nossos cérebros estabeleceram esse falso padrão de percepção. Uma vez que pensemos que não podemos fazer uma determinada tarefa, como desobstruir uma artéria, por exemplo, informamos ao cérebro que ele não pode fazer isso. E ele, por sua vez, informa aos órgãos e aos músculos. O vírus da nossa consciência limitou a habilidade de usarmos a sabedoria dos nossos corpos. Mas a nossa crença na inevitabilidade da deterioração do corpo parece real, porque acreditamos que ela fosse real por muito tempo. O Dr. Alex Carrel, um médico francês vencedor do Prêmio Nobel, demonstrou que as células podem ser mantidas vivas indefinidamente. A pesquisa dele provou que não há razão para que as células precisem se degenerar, jamais. A educação que recebemos é que não temos nenhum poder, que não sabemos nada, explica Mer Schneider, um homem que curou a si mesmo da cegueira. Mas isso não é verdade. Dentro de cada um de nós está tudo o que precisamos saber. Quando nasceu na Ucrânia, em 1954, Schneider era estrábico e tinha glaucoma, astigmatismo e nistagmo, e várias outras doenças dos olhos difíceis de pronunciar. Tinha cataratas tão graves que teve que fazer 5 grandes cirurgias antes de completar 7 anos. A última delas rompeu o cristalino dos olhos dele, e aos 8 anos ele foi declarado completamente cego pelos médicos. Era demais para a medicina moderna. Quando Schneider tinha 17 anos, ele conheceu um garoto chamado Isaac, que tinha uma opinião diferente da dos médicos e dos cirurgiões. Isaac, que era um ano mais novo que Schneider, teve a coragem de dizer a ele: "Se você quiser, pode treinar a sua visão." Ninguém que conhecia tinha esse tipo de fé. Tudo que Schneider ouvira até então era "coitadinho." A família de Schneider, como toda a família boa e solidária, tentou fazer com que ele não criasse muitas expectativas. "Claro, tente esses exercícios", disseram eles, "mas não se esqueça, você é um garoto cego." Num ano, como Isaac previu, Schneider começou a enxergar. Não muito no começo, mas o suficiente para acreditar que talvez aquele garoto, de 16 anos, soubesse mesmo mais do que os médicos que o classificaram como cego e inoperável. Com o tempo, Schneider recuperou a visão e era capaz de ler, andar, correr e até mesmo dirigir. Hoje ele, orgulhosamente, possui uma carteira de motorista e trabalha num centro de autocura. Além disso, ele não podia entender por que uma ideia encorajadora como aquela soava tão estranha para a maioria das pessoas. Quando Barbara Streisand era menina e morava no Brooklyn, ela se apaixonou por filmes. Queria se tornar uma atriz de cinema glamourosa. Infelizmente, a mãe dela era viúva e muito pobre, e Barbara não era exatamente uma Grace Kelly. Qualquer orientador educacional teria aconselhado que ela seguisse um objetivo diferente. Afinal, querida, você tem um nariz desproporcional e, bem, como é que posso dizer isso de uma forma educada? Você querer ser uma atriz é como um macaco querer entrar na escola de medicina. Mas a intenção de Bárbara era tão forte que acredito que ela tenha manipulado as circunstâncias a seu favor da única forma que podia, manifestando uma voz maravilhosa, que a levou ao estrelato primeiro na Broadway e depois nos filmes. Revira os olhos e me chame de louca, mas o fato é que ninguém mais na família de Bárbara sabia cantar. Ninguém tinha nenhum talento musical. A matéria não controla você. Você controla a matéria. Nós preferimos nos arruinar do que mudar. Nós preferimos morrer com os nossos medos do que aproveitar o momento e deixar as nossas ilusões morrerem. W.H. Auden, poeta anglo-americano. Quando Terry McBride tinha 22 anos, ele rompeu um disco da coluna vertebral trabalhando numa construção. Depois de um ano indo a quiropráticos, osteopatas e usando relaxantes musculares, ele decidiu aceitar a sugestão de um cirurgião ortopédico, fazer uma fusão espinhal.
Eles me disseram que eu ficaria no hospital por algumas semanas, em casa por mais algumas semanas, que usaria um colete por 6 meses, mas que depois disso tudo ficaria novo em folha, explicou. 2 dias depois de ir para casa, McBride teve uma febre altíssima e foi levado de volta ao hospital, às pressas. E lá os médicos constataram que, de alguma maneira, ele havia contraído uma bactéria, a E. coli, durante a cirurgia. Durante o ano seguinte, McBride passou por 8 procedimentos cirúrgicos para tentar debelar a infecção que se espalhava pela coluna. Na 5ª cirurgia, teve que ser transferido para o hospital da Universidade de Washington, onde era uma verdadeira celebridade. Eu tinha o pior caso de osteomielite que eles já tinham visto. Numa noite, antes de mais uma cirurgia, a equipe médica do hospital entrou no quarto dele com uma expressão sombria. Eles tinham feito exames de imagem mais precisos, que mostravam que a infecção não estava mais apenas na coluna, mas tinha se espalhado pelo abdômen, pela pelvis e pelas pernas. Para tentar detê-la, eles teriam que fazer uma cirurgia muito invasiva. Dessa forma, a infecção seria debelada, mas ele perderia os movimentos da perna direita. Naquela época, eu já estava estudando com um dos grandes metafísicos de todos os tempos, John Wayne, e quando, num dos filmes, alguém disse ao personagem dele que tinham que lhe cortar a perna, ele respondeu, "Vá em frente", observou McBride. Mas aí os médicos disseram que se a infecção fosse ainda pior do que eles pensavam, poderia ser que ele perdesse também os movimentos da perna esquerda e o controle dos intestinos e da bexiga. E também havia uma boa chance de ele ficar sexualmente impotente. Para ser bem sincero, disse McBride, foi aí que eles erraram. Eu não sei quanto a vocês, mas cheguei a esse planeta como um garotinho feliz que gostava de mim mesmo. Mas não levou muito tempo para que eu aprendesse que as pessoas que tinham alguma espécie de autoridade sabiam mais de mim do que eu mesmo. Aprendi que tinha que prestar atenção e que os professores me diriam se eu era um bom aluno ou não. E que eram os professores de educação física que decidiriam se eu tinha habilidades atléticas ou não. Aprendi muito cedo a olhar para fora de mim mesmo para saber quem eu era de verdade. Eu estava disposto a lhes dar uma perna, continuou McBride. Mas quando aqueles médicos começaram a insistir que não havia jeito de eu sair inteiro daquela cirurgia, decidi, bem naquele momento e lugar, que ninguém ia me dizer quem eu era. Decidi naquela noite que nunca mais ia deixar ninguém com o nome num crachá determinar o meu destino. Foi aquela noite que mudou a vida de McBride para sempre. Ele, que tinha estudado os princípios espirituais, anunciou a todos naquele quarto, a equipe de 5 médicos, a mulher e a filhinha de 2 anos, que havia uma força do universo e que ele a usaria para ficar livre, saudável e perfeito. Na primeira vez em que ele disse essas coisas, todo mundo falou, isso mesmo, agarre-se aos seus sonhos. Mas, depois de 10 cirurgias, as pessoas começaram a pedir que ele encarasse a realidade, que parasse de focar a atenção nas prioridades pequenas e egoístas dele. Estávamos falando de prioridades pequenas e egoístas como querer ter um corpo saudável e uma coluna forte o suficiente para que eu pudesse carregar a minha filha no colo. Prioridades pequenas e egoístas como ir ao banheiro sem uma bolsa coletora, disse ele. Algumas pessoas começaram a sugerir que talvez uma saúde perfeita não fosse o plano de Deus para mim. Mesmo sendo um homem temente a Deus, eu não podia aceitar a ideia de que merecia 18 cirurgias. Talvez eu tivesse pecado bastante por umas 5 ou 6, mas não para 18, explicou McBride. Pediram que ele conversasse com o psiquiatra do hospital, que lhe disse, é hora de você tirar esses óculos coloridos. Você acha que para ser um homem é preciso que você fique de pé para lutar na guerra como seu pai fez, mas é hora de você trabalhar junto comigo para aprender a aceitar que você vai passar o resto da sua vida numa cadeira de rodas. E mostrou a ele o parecer da equipe médica sobre o caso. A doença de Terry McBride é incurável. Ele vai ter deficiências permanentes e terá que fazer cirurgias constantes pelo resto da vida. Mas eu não sou esse relatório, insistia McBride. Eu não sou o meu passado. Há um poder em mim. Vivo num universo espiritual e as leis espirituais podem me libertar. Você não acha que, se o seu corpo tivesse que ser curado, isso já teria acontecido? Perguntou o psiquiatra. Mas McBride se recusou a desistir. Acabou tendo que fazer 30 cirurgias em 11 anos e usar uma bolsa de colostomia. Durante todo esse tempo, continuava a afirmar que saúde e integridade física eram um destino espiritual dele. Finalmente, muito tempo depois que a maioria de nós já teria desistido, ele saiu do hospital, como um homem forte, independente e perfeito. Hoje ele viaja pelo país inteiro falando sobre a jornada que trilhou,
ensinando as pessoas a verdade sobre a divina magnificência delas mesmas. Como ele diz, nós já somos livres. O infinito poder de Deus vai subjugar a nossa crença nas doenças e em que foi isso que escolhemos para nós. Podemos mudar as nossas crenças para saúde, amor, alegria, paz. É hora de reivindicarmos a nossa unidade com Deus e andarmos firmes pela vida. Você é Deus, e essa é a verdade que vai libertar você. O método. Não há limites para o nosso ser, exceto aqueles em que você acredita. Seth, professor desencarnado recebido por Jane Roberts. Como não temos acesso aos microscópios de Masaru Emoto e aos assistentes dele, vamos causar efeito na matéria reproduzindo uma experiência que você deve ter feito na escola: plantar feijões. O Dr. Larry Dossey, em vários livros sobre a oração, detalhou a exaustão estudos científicos bem precisos que provam que colocar intenção num resultado físico particular afeta tudo, desde sementes de centeio a mulheres com câncer de mama. Material necessário: uma caixa de papelão para ovos, um pouco de terra adubada, grãos de feijão. Instruções: plante 2 feijões em cada um dos espaços da caixa de papelão e coloque perto de uma janela. Regue as mudinhas a cada 2 dias e faça uma intenção consciente. Com a minha energia inata, quero fazer com que os feijões do lado esquerdo da caixa cresçam mais rápidos que os do lado direito. Anote as suas observações pelos próximos 7 dias. E voilá! No fim da semana, você vai ver indícios precisos de que a sua intenção se manifestou. Nesse meio tempo, você pode fazer uma experiência com o que os cientistas chamam de cinesiologia aplicada. Pode parecer complicado, mas é apenas um método elementar de testar como seu corpo reage a declarações positivas e negativas ditas em voz alta. O Dr. John Goodhart foi um dos pioneiros da cinesiologia aplicada na década de 60, quando ele descobriu que os músculos rapidamente se enfraquecem quando o corpo é exposto a substâncias tóxicas e ficam mais fortes quando na presença de substâncias terapêuticas. Na década seguinte, o Dr. John Diamond descobriu que os músculos também respondem a estímulos emocionais e intelectuais. Toque com a ponta do polegar a ponta do dedo médio de cada uma das mãos para formar 2 anéis. Agora junte os 2 anéis. Empurre os dedos do anel da mão direita com firmeza contra a mão esquerda, fazendo pressão suficiente para manter os dedos juntos. Perceba o que está sentindo. Agora diga o seu nome em voz alta. O meu nome é... Ao mesmo tempo, faça a mesma pressão. Como você não vai dizer o seu nome errado, essa declaração vai fazer as suas mãos continuarem firmes e fortes. Agora diga: o meu nome é Julia Roberts, ou George Clooney. Mesmo que você faça a mesma pressão de antes, os dedos vão se separar. Tente várias declarações verdadeiras e falsas até que você consiga romper o equilíbrio. Se o círculo se mantém, isso indica uma resposta positiva. Se os dedos da sua mão direita são capazes de quebrar a conexão dos dedos da mão esquerda, a resposta é sem essa. Essa ferramenta não só é efetiva para receber conselho do seu próprio corpo, como também é muito útil para testar como seu corpo reage a diferentes declarações como, por exemplo, sou um grandíssimo idiota. Sou amoroso, apaixonado, pacífico e feliz. Eu odeio meu corpo. Sou forte e poderoso. Relatório da experiência. Princípio, o princípio do super-herói. Teoria. Os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria. Pergunta. É possível afetar o mundo físico com a minha intenção? Hipótese. Se eu focar a minha atenção em feijões germinados, eles vão crescer mais rápido. Tempo necessário, 7 dias. Data e hora do início da experiência. Abordagem. Vou focar a minha atenção em feijões germinados. Vou enviar a eles vibrações positivas e influenciá-los com minha energia. E assim chegamos ao fim da experiência 6 da nossa maratona de energia ao quadrado. Se tem uma coisa que essa etapa nos mostrou é que a consciência não é algo passivo. Ela molda, influencia e transforma a matéria ao nosso redor. Cada pensamento seu é como uma frequência enviada ao universo. E a matéria? Ela responde. Você é muito mais poderoso do que imagina. A prova disso está nas pequenas e grandes manifestações que surgem quando você escolhe acreditar e agir com intenção. Se essa experiência fez sentido para você, se algo mexeu aí dentro, então continue comigo nessa jornada. Ainda temos muito que explorar.
Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas experiências e, claro, deixe o seu like se esse conteúdo te tocou de alguma forma. E me conta nos comentários o que você sentiu ao fazer essa experiência. Vamos co-criar juntos!